Agora com vocês, Colinas do Sul. Ou lá na escola também amanhã, né? Aqui, esse palco é meio ruim quando é muita gente. Ah, é. Boa tarde. Boa tarde. Eu me chamo Joaquim Xavier. Estou participando da terceira Olimpíada, infelizmente, a última edição. E hoje viemos falar sobre o nosso projeto, que é Viver esse Cerrado Tecendo Memória. Para quem estava no ano de 2022, conseguiu perceber que nós não demos continuidade para o nosso projeto. Por quê? Havíamos já finalizado a questão com os abates canoeiros. A única coisa que faltava era a produção do documentário que estava nos nossos planos. Mas nem tudo conseguimos fazer, porque nós não conseguimos ter acesso à aldeia indígena Avá. A burocracia é muita, tentamos muitas vezes, mandamos muitas mensagens, tentamos todas as formas possíveis, mas infelizmente não conseguimos alcançar aquilo que era preciso, que era ir lá e conseguir gravar. Por isso que no começo de 2024 pensamos em já mudar o nosso projeto seguindo quase a mesma temática, que é buscando as nossas raízes dentro do município. E foi aí que apareceu a problemática. Qual que foi a influência dos fundadores no processo de formação da identidade cultural dentro do povo colinense? Então, nós desenvolvemos um projeto em volta desse tema, deste questionamento. Fizemos esse projeto desse questionamento. Além disso, valorizar nossas raízes e herança cultural. Sobretudo, conhecer e reconhecer e apresentar nossa história à nossa comunidade. Mas, afinal, qual que foi essa influência dos fundadores nesse processo de criação do município? O processo, eles deixaram um legado da religião muito forte dentro da comunidade, que é as folias, caçada da rainha e as rezas que acontecem dentro do município. É o respeito aos pais e mais velhos. Podemos considerar a bênção como um dos mais principais, mas aquele respeitar, aquele conversar, aquele saber escutar. Também o modo de plantar, de colher e o uso do cerrado, sendo as bezedeiras, raizeiras e as parteiras. Então esse foi o que conseguimos identificar dentro da nossa herança cultural. Boa tarde, meu nome é Danilo e sou da primeira série. E agora eu vou falar para vocês um pouquinho de como foi a história do processo de fundação de Colinas do Sul. Primeiramente, Colinas teve início na região que hoje é conhecida como Lages, e por conta de uma briga religiosa, alguns moradores daquela região vieram ocupar a região do córrego Almécigas. E com isso, um grande proprietário de terra fez a doação de 16 alqueires para que futuramente pudesse ser criado um município. Depois dessa doação, vieram os primeiros moradores, chamados Sabino da Silva Coelho e sua mulher Honorata. E um ano depois veio seu cunhado, pois eles eram muito próximos e eram homens muito visionários. Então eles passaram de fazenda em fazenda, chamando as pessoas para ocupar aquela região do córrego Almécigas, falando que futuramente aquilo se tornaria uma cidade, porque eles já estavam muito descrentes, porque eles queriam que as lajes se tornassem hoje o que é Colinas, porém não conseguiram por causa dessa briga que teve. Então eles chamaram essas pessoas que depois vieram ocupar também essa região. Alguns anos depois, o seu filho também doou mais 2 alqueires de terra para a formação do município, e eles sentiram a necessidade de desmembrar Colinas de Cavalcante, porque Colinas era distrito de Cavalcante.
Então veio o plebiscito da cidade, onde eles trouxeram a votação para tirar. E também veio o primeiro prefeito chamado Odilon da Silva Coelho. Então agora eu vou falar um pouco sobre a nossa comunidade. Fizemos dentro da unidade escolar e chamamos toda a comunidade para participar. Tivemos a participação do secretário de Educação e também da subsecretaria da CRED Minasul, que é de onde a nossa escola é. Fizemos uma casa de adobe, que fizemos ela do zero, desde na mata catar bambu e palha, até furar o chão do concreto do pátio da nossa escola. Foi uma vivência muito maravilhosa, porque a gente percebeu o quanto era difícil para aqueles moradores antigamente ter coisas que hoje para a gente é tão simples de fazer, né? E dentro dessa casa trouxemos a representação da folia, que acompanha a gente desde o início da cidade, se tornando uma das identidades culturais mais presentes dentro da comunidade. Hoje mesmo, dentro desse projeto da Olimpíada, temos muitos foliões aqui, né, vamos dizer assim. E trouxemos o arco da folia, o altar, junto com as violas. Também trouxemos dentro da casa objetos utilizados antigamente, como a roda de fiar, moedor de café, pilão, quibano. Também trouxemos o painel Revivendo Memórias, onde a gente foi de família em família buscando imagens, retratos que mostrassem a formação desse município. Conseguimos fotos do primeiro morador de Colinas, também do segundo, a foto do plebiscito, do primeiro meio de transporte, que era um avião, um morador de um fazendeiro da cidade. Temos a foto que foi exposta na culminância. Temos a primeira balsa também. Então a gente convidou a comunidade a reviver e relembrar essas memórias que foram tão importantes para a história de cada um de nós. Além disso, tivemos a Árvore da Vida, que ela foi composta pelas mandalas que foram feitas na sensibilização. E colocamos a mandala lá, porque as mandalas surgiram no Egito, como forma de relacionar a geometria da natureza com a mente humana e o universo. O que a gente queria mostrar para essas pessoas? Que sem a história que foi vivida lá na década de 50, sem aquelas memórias, sem aquelas vivências, não teríamos o que tem hoje, porque elas têm sim uma influência, um peso enorme no caráter que a gente tem, na história que a gente tem. Então, por isso que a gente buscou colocar aquelas mandalas lá. Além disso, a gente fez quadros pintados pelo nosso aluno Danilo. E eram quadros dos primeiros moradores, também do doador da terra, que é o Joaquim Tomás, que hoje a nossa escola recebe o nome de Joaquim Tomás por causa dele. E a gente fez essa doação para os seus descendentes, as filhas dos primeiros moradores e o neto do doador da terra. Foi uma experiência muito maravilhosa, porque a gente viu para eles como foi emocionante a gente relembrar essa história, porque para muitos são esquecidas, né? Além disso, uma aluna nossa representou lá na culminância a Dona Flora, Dona Rosa, com uma canção que era cantada antigamente, também foi muito emocionante. E no final da culminância a gente buscou homenagear os descendentes que estavam lá presentes. Tivemos a participação do primeiro secretário da Câmara de Colinas do Sul. E a gente queria mostrar para eles que nós jovens estamos sim preocupados em carregar essa história, carregar essa herança e não deixá-la esquecida das memórias e sim reforçar cada vez mais essa história. E por meio dessa visita de casa em casa, dessas pessoas mais de idade, vocês conseguiram ver as entrevistas que fizemos para conhecer mais sobre a fundo da história. Cada pessoa consegue contar detalhadamente uma coisa daquela época. A nossa pesquisa ela foi tão a fundo que recentemente, agora em outubro, nós tivemos conhecimento de cartas datadas de 1700, ainda do garimpo de São Félix, dentro da Chapada dos Veadeiros. Essa carta ainda está sendo traduzida porque o português de 1700 para o português de hoje em dia é muito diferente. Conseguiram traduzir somente 30% das cartas ainda. Então vemos que a busca foi tão... Conseguimos procurar tão distante, chegamos a quase 300 anos atrás. Então estamos trabalhando
para identificar e buscar ainda a herança que tem lá atrás. Podemos ver através dessas cartas a herança não só de Colinas, mas também de toda a Chapados e Veadeiros que vem daquela época. Por fim, não menos importante, fizemos um poema sobre os fundadores do nosso município. Colinas é uma cidade do nordeste de Goiás, Chapada dos Veadeiros, onde existem os cristais e ao lado o Serra da Mesa, completando as belezas e florestas naturais. Depois de muitos anos, o senhor Joaquim Tomás mudou o cortejo, veio arremetar em Colinas um recente lugarejo, que logo virou cidade, graças à santidade e o nosso grande desejo. Meu amigo Sabino, esposo de Dona Rosa, também foram fundadores dessa cidade querida, que o povo todo encantou. Tem águas cristalinas, também verdes campinas, enfeitadas pelas lindas flores. Sabino Coelho, honesto e trabalhador, também guia de folia, poeta e improvisador. Partiu deixando saudade e foi para a eternidade, perto do nosso Senhor. Saudoso Antônio Pacífico, era guia e professor. Até me falta palavra para falar desse Senhor. Ele era bem dedicado em criança e adulto, um grande dedicador e zelava tudo com todo amor. Chegando de Vila Borba, criou um povoado, construiu sala de aula. Veio gente de todo lado. Continuou lecionando, todo mundo admirando. Ele era muito dedicado. O senhor Antônio Pacífico alfabetizou muita gente. Começou lá na fazenda Mangabeira e depois no Novo Oriente. Lá estava sossegado quando foi escoltado pelo coronel Valente. Também temos o Ambrósio, como a Maria Gabriela citou, que ele era cunhado do Sabino. E eles eram homens visionários e acreditavam que lá na nossa região poderia se tornar uma cidade, como é Colinas hoje. E o Antônio Pacífico, ele foi fundador da educação. Ele foi um senhor muito respeitado, muito... Naquela época não tinha formações. E o pouco de ensino que ele tinha, ele passava para os demais e tinha esse respeito. Por fim, vamos falar do nosso estandarte, que a gente buscou trazer elementos que compõem o nosso projeto. Temos a primeira casa de Colinas, que foi uma casa feita ranchão de palha, de pau a pique e adobe. Também temos a igreja, porque a religião foi muito presente na formação do nosso município. Desde sair das lajes, desde o início de Colinas, a religião sempre esteve muito presente junto com a folia. Temos o pé de manga, que foi a primeira árvore plantada dentro de Colinas. Mesmo antes de fazer qualquer casa, já tinha esse pé de manga lá. Também temos o Rio Almétricas, né, que as casas foram construídas à beira do Rio Almétricas. E trouxemos uma mulher. Também trouxemos uma mulher, né, que era fiandeira, que representa, que simboliza as mulheres. Nós, devido à pesquisa, a relato, nos nossos documentários, a gente decidiu não colocar rosto nela, até porque a gente queria representar todas as mulheres daquela época. Principalmente porque a figura feminina naquela época não tinha tanto poder de fala. Com isso, a gente decidiu não deixar rosto nela, até porque, principalmente mulheres negras, não tinham esse poder de fala. E com isso, deixar também, né, a nossa marca de que a gente reconhece isso e que hoje em dia a gente vê o quanto isso mudou e quanto o tempo não afeta tanto assim os dias atuais. E agora também temos um pequeno vídeo mostrando o passo a passo. Aqui já está passando um pouco, mas temos um vídeo mostrando detalhadamente todas as etapas para construir a casa, que não foi fácil. Ele está tudo cortado ainda. E conta um pouco sobre a história de como foi esse processo durante o ano.
E assim finalizamos mais essa edição, com coração partido e despés da Olimpíada. Obrigado. Deixa eu te dar uma dica para você me despedir da Olimpíada. Sabrina, cadê você? Cadê Sabrina? Veio para a escola. Sabrina participou da primeira Olimpíada, hoje ela é professora nuclear. Essa é a dica. E temos um presente, mandala que eu falo que foi, mas não foi, porque minha parte eu não consigo fazer isso aqui de jeito nenhum. Um pequeno presente para os marinos, só de lembrança, essa mandala. E a casa que produzimos dentro da escola, ela não será destruída. Conversando com a diretora, ela autorizou a permanência da casa, só tem que dar uma reestruturada nela. Vai virar uma biblioteca para os estudantes ali compartilharem livros lá dentro.